Oh, meu povo e gente boa, todos vocês viram, que o Eduardo Bananola, direto do seu país preferido, para onde ele se evadiu, por ocasião da sua quase imaginária, ilusória, tão ilusória quanto o mundo irreal que eles criaram, que tem uma borda e quem ousar caminhar nessa borda pode cair no precipício. O mundo tão ilógico e irracional da bolha. É sobre essa bolha. É esta bolha que a gente tem que furar. Sim, porque este pessoal que é manipulado por eles o tempo todo vive em uma matrix que eles criaram. E neste universo, por meio dos algoritmos, as pessoas são alimentadas todos os dias com as suas ilusões e suas fantasias, reforçando essa realidade paralela, porque o que é real para você é aquilo que você acredita. Se você acredita na irrealidade das bolhas bolsonaristas, você tem aquilo como real e você não sabe que está dentro desta realidade, porque você pensa que a sua realidade é a realidade de todos e que aqueles que não estão pulando saltitantes como alucinados, delirando com as suas ideias a respeito dessa irrealidade, você pensa logo que são eles os alienados. Por isso que eu digo para quem está do lado de cá, para que tome cuidado, para que não viva também dentro de uma bolha. É interessante que você ouça todo mundo, se você tem condições de fazer uma leitura crítica do que você vê. Porque se você não desenvolver o senso crítico, analítico, se você não tem capacidade de ouvir uma notícia veiculada na Globo, por exemplo, ou no SBT, ou em outras piores como o Record, que você não tem esse discernimento, você vai ser capturado pelo discurso deles. Uma narrativa cheia de sofismas e falácias. Eu soube agora que tem gente que é olavista desde os anos 90. Pode. Gente que construiu um universo paralelo desde os anos 90. A cura para essas pessoas depende muito da pessoa. Porque se a pessoa tem capacidade de pensar por si mesma e foi capturada por eles, pelas mentiras muitas vezes repetidas que viram verdades, mas ela tem aquela coisa assim... E eu tenho isso, por isso que eu, sendo oriundo do ambiente gospel, gente, eu fui capturado por esse discurso desde a infância. Sempre envolvia possessões e coisas do gênero, para você ver a gravidade da situação. A criança com 6 anos, vendo aqueles trebuchar do que seria uma possessão, faz um dano, né? E aí o medo te captura, e é o medo que te prende. O medo do inferno, de um Deus vingativo, cruel, que pesa a mão. Olha só. Você já imaginou pesar a mão? Alguém cuja grandeza da mão é inimaginável, pesando a mão. Tem essa. Se você não dançar conforme a musiquinha, não da Bíblia, não das Escrituras, não de Jesus, não do Deus cuja mão é pesada. Não. A musiquinha religiosa. Se você não anda nos trilhos doutrinários, você sofre ou corre perigo, corre risco, tá ali na iminência de sentir o peso dessa mão. Por isso que os profetinhas e profeteiros, aqueles que falam profetadamente, profetada é uma mistura de profecia com cacetada. Eu já vi gente sendo liberta de supostos espíritos malignos na base da bibliada. Umas 3 bibliadas daquelas bem... a Bíblia de estudo. Aquela bem comentada. Assim. Sabe? Uma daquela na cabeça de um suposto possuído liberta na hora. Ou possuído. Às vezes um copo d'água assim. Na hora o espírito sai e a pessoa para de fingir, né? Mas enfim, gente, eu tô falando, eu não entrei no assunto que eu queria falar. O assunto que eu quero falar é que o Flávio Bolsonaro, com seu ego imenso, sua necessidade de aparecer, desmentiu o próprio irmão fugitivo, que se evadiu, porque imaginou que seria preso. Não, naquele momento foi de fato uma imaginação, porque ele vai ser preso, porque é criminoso contumaz.
toda vez que ataca as instituições, achando que está resguardado lá nos States, ele amontoa sobre si brasas, tipo Gilvan da Federal, que ofendeu o Lula, disse que queria que o Lula partisse para os pastos verdejantes. Ele, esse mesmo Gilvan, da bandeirinha no ombro, que suja aquela bandeira o tempo todo, né, a nossa bandeira, nas costas, no ombro de um sujeitinho sem caráter nenhum. Diz, eu queria que o Lula partisse para os pastos verdejantes, vamos desarmar a equipe de segurança do Lula, para facilitar para os criminosos. Né? Esse mesmo, ele ofendeu a Gleice, dizendo que ela era uma pessoa que... eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu falo aqui, porque eu estou desconfiado que a minha boca muito grande tenha atrapalhado o engajamento dos meus vídeos, então eu serei discreto. Né? Então ele disse que a Gleice ganhava a vida de uma outra forma do caramba. E aí ele foi pro Conselho de Ética, aprovaram lá os 3 meses dele sem salário e desinfetando daquele ambiente, né? A gente vai ver ele desinfetar. Claro que ele vai ficar tipo Eduardo Bananola, falando à distância. Teremos um deputinho EAD, mentindo e alimentando sua bolha alucinada de fora do Congresso. Eu acho que a fala dele era para cassação, porque o Glauber, só porque deu uns empurrão naquele que deveria ser retirado ali de dentro pela segurança mesmo no Congresso, que a segurança não fez seu trabalho, e aí o Glauber teve que fazer o papel da segurança. Né? Tentaram caçá-lo. Agora o cara que abre a boca para ofender todo mundo ganha suspensão de 3 meses. Aí ele se converteu. Aleluia, como ele está convertido. Ele falou com a esposa, deixou até ele ser misógino. Conversou com a esposa, aí falou que ele está tendo uns destemperos, porque quando ele é atacado, ninguém ataca ele, sabe, gente? Agora ele está justificando que falou aquilo tudo porque foi atacado. Quando ele é atacado, eu mesmo não estou atacando. Estou falando os fatos, né? Eu acho que ele envergonha. Eu acho que ele envergonha a Federal. Não estou atacando. Estou mostrando que ele, enquanto deputado, só abre a boca para atacar, demonizar. E é o tal do discurso de ódio, que, mesmo que a direita tenha se beneficiado com esse discurso, assim como as Big Techs adoram o discurso de ódio porque vende, dá muito engajamento, né? Estes que lucraram com o discurso de ódio, como o PL, que se tornou a maior bancada do Congresso Nacional, e eu chamo de Partido dos Ladrões, mas com devido respeito, devo ressaltar aqui que o Partido dos Ladrões é uma forma de você zoar. É zoar. Eu também virei um zoeiro. Porque a gente tem que zoar, gente, porque é tanta mentira. É tanta mentira que ou você carnavaliza, ou você desenvolve um problema estomacal daqueles que podem te levar também para os pastos verdejantes antes do prazo. Então a gente se cuida carnavalizando a situação. Então eu faço zoeiras, porque eu sei que dentro do PL tem gente que é apenas liberal. Liberal no sentido de entregar o Brasil, privatistas, são do tipo que pensam, porque são na sua grande maioria empresários, e empresário, ele sempre pensa em aumentar sua margem, não é regra, Estou falando de alguns, principalmente os políticos, são políticos porque querem, de alguma forma, tirar proveito da condição de políticos para beneficiar sua própria classe. E a flexibilização das leis trabalhistas é uma forma de beneficiar em detrimento, em perda para os trabalhadores, a classe dos empresários. Então, dentro do PL, tem ladrões, como o ex-ladrão Valdemar da Costa Neto, o dono do partido, que aqui no Brasil nós temos os donos dos partidos. O cara é dono. Ele... você já sabe a história toda, né? Vamos em frente. Então dentro do PL tem os ladrões e tem os ladrões legais, né? Que você extorquir um colaborador, você agora virou colaborador, né? O explorado é um colaborador, ele colabora dando tempo da sua vida, que isso é transformado em trabalho, quando você dedica 8, 9 horas, 6 horas, ou sei lá, 6 por 1, a empresa que você trabalha, você está vendendo o tempo da sua vida por dinheiro que você vai usar para comprar coisas, para manter sua vida vendida para o trabalho. Você ganha, come e vende sua vida. Quem ganha pouco e mal come, vende tempo da sua vida em troca de comida. E não tá bom, eles querem diminuir ainda mais os privilégios, né? Você viu o Maracutaias falando, né, a respeito disso. Não entendo por que tanto privilégio pro trabalhador. E aí o Bolsonaro, Bostanauro, Lixonauro, Satasnauro, Bolsonóquio,
falou, tem hora, vai ter um momento em que o trabalhador vai ter que escolher entre direitos e emprego. Você quer emprego? Eu tenho um emprego de escravo. Essa palavra eu vou ter que recortar depois, eu vou tirar. É aquele que trabalha sem receber. E quando recebe, é pra mal comer, né? Entende? Eu vou retirar a palavrinha, porque senão, ou então, eu terei prejuízos no engajamento. Ai, eu e minha grande boca. Eu acabei perdendo aqui. Pause, please. Só uma pausinha. Então, o que aconteceu? Parece que a milícia está dividida contra si mesmo. Tipo os demônios, assim. Porque o Eduardo Bananola puxou para si a responsabilidade. Olha, está indo aqui um representante do Trump para impor sanções ao Alexandre de Moraes. Quando você fala de uma figura institucional, você está falando da instituição. Porque o que o Alexandre de Moraes é quando não é ministro? É Alexandre. Quando ele está vestido de ministro, ele é o STF. Mesmo porque as decisões que aqueles que criam os sofismas e criam também as falácias, estes tais dizem que Alexandre de Moraes toma decisões monocráticas, dizendo que ele é um autoritário que decide sozinho. E isso é uma falácia. Por que é uma falácia? Porque as decisões dos ministros tomadas de forma temporariamente monocrática, elas vão depois para a votação do pleno, ou da primeira turma, ou da segunda turma, que se divide. Então as decisões de qualquer que seja o ministro do Supremo, é a decisão de um juiz da Suprema Corte. O juiz decide, e aí aquela decisão vai para julgamento do plenário. Todos, por votação, decidem se aquilo que foi uma decisão de uma pessoa vai continuar sendo ou não vai ser, porque a turma pode anular a decisão do primeiro juiz. Então Alexandre de Moraes nunca tomou uma decisão isolada. Mas eles dizem, né, o Bananola falou, o Eduardo Bananinha, e agora foi desmentido pelo seu irmão, vocês vão ter que esperar aqui, eu agora estou falando. Foi desmentido porque o irmão do Bananola parece que quer manter o cargo. Já entendeu que, eu tenho que me afastar dos lunáticos. Não que ele não seja um lunático, não que ele não seja um cínico. Se você olhar a cara dele, você vai ver que ele é a pessoa mais cínica ali de toda a corja dos satasnauros ali. Ele é o mais cínico, assim, meio cínico, né? O Bananola tem um jeitão mais de criminoso, que é o Zempic, né? Então vamos aqui, gente. Então eles não combinaram. O Bananola disse lá do seu refúgio, lá, fugitivo, falou: gente, eu negociei, estou mandando, Trump está mandando alguém para impor sanções ao Xandão. Imagine se um país vizinho vai impor sanções a uma instituição de um país parceiro. Não tem isso. O Brasil é soberano, ainda que eles aqui não queiram. Eles querem um Brasil subserviente aos interesses. Minha continência, a bandeira norte-americana, tá ok? Vou colocar um pedacinho depois para você ver. O mico que o presidente, ex-presidente, futuro presidiário, inviajável, incomível, imbrochável, insuportável, intragável, imprestável, que tá quase partindo também, né? Vai fazer tipo o Collor, assim, né? Desenvolver várias comorbidades para ir para casa. Para lá da cobertura ficar olhando o espelho d'água na orla de Maceió, o horizonte tremulando, o sol refletido no espelho d'água. Oh, que poético! Tendo os seus surtos de bipolaridade, assim, e sendo servido pelos seus empregados. O que teremos hoje para o jantar? Eu quero aquele vinho que eu tenho na minha adega, aquele vinho. Será que ele decide o vinho? Deve ter gente muito boa para colocar o vinho. No almoço nós teremos lagostas. 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 O Satasnauro também já está adoecendo, em vésperas de ir para o Xilindró. Então o que aconteceu? O Eduardo Bananola disse que o tal Ricardo, viria para o Brasil para aplicar sanções. Aí o Dallagnol, Bestanhol, Deltan, aquele que lambe o teclado do notebook, porque ali caiu alguma substância que não poderia ser desperdiçada. O Dallagnol ouviu o que disse o Bananola e também, olha, a vergonha para a justiça, porque o Bestanhol, o Deltan Bandidol, foi um procurador. Ministério Público, gente, como que passou no concurso? É tão difícil. Eu estudei 2 anos pro TJ. É muito concorrido, mas passou ele, um marreco que não sabe nem falar, nem nada, não sabe nada de leis, né? Não sabe, né? Mas ele torce a lei de propósito.
Então o que acontece? Não combinaram direitinho com os irmãos, os milicianos, e estão tretando. E eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil, com alguma autoridade do governo americano que pudesse tratar dessa tem o Paulo ali do lado, aquele que o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, fez elevou. Seja como foi tratado por parte da imprensa. Essa reunião não foi para isso, já vi. Não foi parte da imprensa, tá? Quem falou que o talzinho, que eu até chamei de capanga, jagunço, do Trump, também caí na fake news, né? Do Eduardo Bolsonaro. Quem disse que ele viria aplicar sanções, eu vou colocar um pedacinho do vídeo aqui, tá? Não foi parte da imprensa. A gente tem que estar mostrando isso para as pessoas, toda hora. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia. Pedido essa reunião, o que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio da sua Secretaria de Segurança, Não é a milícia? um relatório de Tá. inteligência sobre a expansão dos grupos aqui brasileiros, em especial de tráfico de armas e drogas, mais especificamente. Vou aumentar um pouquinho, trazer mais pra perto, pra você ver a cara, como ele tem uma cara de cu, ó. CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah. Pedir ajuda. Existe esse relatório de inteligência por parte da Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Pedi aqui, Engraçado, né? O Rio de Janeiro, que tem todos esses deputinhos são de lá. Coisa tá feia pra aquele lado lá. Não sei se os deputinhos estão trabalhando pelo Rio, mas... o Departamento de Estado americano, que trata dessa questão também de organizações criminosas por todo o mundo, foi que nós pudéssemos ir até Washington, eu, o deputado Paulo, e a Cúpula da Segurança Pública do esses Rio de dois São Paulo, não vai dar para certo. explicar e mostrar o que tem nesse relatório de inteligência. Eu sei por alto. Eu sei por alto, não sabe bosta nenhuma. Não sabe, vê? Eu pedi, eu fiz, eu não sei o que. Aí o outro irmãozinho dele, eu pedi, eu fiz, outra coisa. Aí quem estaria mentindo nessa história, né? Da família toda, né? São de mentirosos. Então, o Gilvan da Federal, 3 meses sem salário. Que desrespeito na hora que eu tô gravando meu vídeo, chegar mensagens da TIM. TIM, TIM. Não tô fazendo propaganda dessas porcarias, né? E se você tá vivo, é outra porcaria também, né? Tudo uma mesma bosta. Gente, dá o seu like, ajude nessa chavinha que as pessoas não estão mais ajudando. De certo pensam que eu estou rico. Não estou. Isso aqui não é um trabalho voluntário, deixa eu ressaltar. Isso aqui é um trabalho. E já que as plataformas não me pagam e me boicotam, quem que vai pagar? São vocês que me seguem, entusiastas desse canal. Cada um contribui um pouquinho e aí o trabalho não fica pesado pra mim, que tem que estar vendo esses seres insuportáveis pra fazer esse trabalho aqui, né? Um belíssimo dia a todos, fiquem bem, até mais.